É importante isso. Porque esse nome porque eles são a única tribo que na história do Brasil tinham essa prática de cortar a cabeça do inimigo. Então, quando um povo os invadia, quando havia alguma guerra, o inimigo que eles abatiam, eles realmente decepavam, né, a cabeça dessa pessoa. Eles tinham um processo de mumificar essa cabeça. A cabeça era mergulhada numa substância e eles colocavam essas cabeças, fincavam essas cabeças que ficavam mais murchas, mas preservavam a afeição da pessoa morta e colocavam essas cabeças em paus e dispunham esses paus em pontos estratégicos ao redor da aldeia, e isso formava um cinturão de proteção à aldeia, porque aquilo era algo da ordem do sobrenatural. Algum outro povo que chegasse ali ficava aterrorizado. Ele virou uma lenda. Então eles são os cortadores de cabeça por isso. Há outras tribos, depois eu pesquisei no mundo, com essa mesma prática. No Brasil eram só eles. Parece que no Peru também teve essa prática. No Peru, até lá na Europa, os antepassados dos bretões, na Gália, na França, eles também eram cortadores de cabeça. Na Indonésia, no Equador, em Cuenca, há um museu com cabeças que foram cortadas por índios da região. Walter, mas eu estou curioso para saber como é que esse povo vive, como é que se alimenta uma população que vive no meio. Pois é. A gente faz uma ideia, né? Mas você esteve lá. Esse é um aspecto maravilhoso da vida deles. Porque, como você falou, não tem armazém, não tem nada. O que tem? Diariamente eles têm de produzir a condição de sobrevivência dos seus filhos. Eles não têm qualquer processo de armazenamento de alimentos. Então, todo dia... Eles têm muitos filhos? Eles têm muitos filhos. E, desde cedo, meninos de 15 anos, a maioria já tem filhos, às vezes até de 12 anos, as famílias são grandes. Aliás, o indígena está recuperando a perda da sua população. Há um crescimento demográfico muito interessante atualmente. Você ter uma ideia, eram 6 milhões de indígenas em 1500, hoje são 730 mil, mas há algumas décadas eram 370. Houve um crescimento. Houve uma perda terrível. Houve uma perda terrível com a invasão europeia, né? Mas hoje isso está em recuperação. Você saiu para caçar com eles? Não, eu não saí para caçar, eles não me levavam. Pegou flecha? Não, flecha eu peguei porque o Torrey começou a me ensinar a atirar com flecha. Mas a sua pergunta, então, todo dia, de manhã cedinho, eles pegam as canoas e vão caçar e pescar. Alguns dias vão só os homens, as mulheres e crianças ficam na aldeia. Em outros dias, cada canoa leva uma família. Eles saem para obter o alimento para aquele dia. Conseguiram, eles retornam. Então, era uma coisa muito bonita. Eles chegavam assim... O que é conseguir? Eles saem procurando alimento, eles abatem esse alimento. Eles abatem uma paca, ou um macaco, ou uma anta, um veado. Então, esse é o alimento. Né? Os peixes, eles pescam. Ou então, eles vão colher mandioca, que é a base da alimentação deles. Mas aí tem duas coisas muito bonitas, Rubens. Então, conseguido o alimento para aquele dia, eles retornam. Você não tem como armazenar. Pode durar no máximo até o dia seguinte, né? No almoço do dia seguinte, por exemplo. Eles chegam e depositam tudo que eles caçam numa mesa central, no centro da aldeia. Colocam ali. Aquilo é de todo mundo. Ninguém tem coisa alguma. Então, é uma partilha, é uma fraternidade maravilhosa, porque não existe, os problemas possessivos parece que não fazem parte da linguagem. Não tem que é mais pertinho, que passa a mão na metade e corre. Não tem. Sabe? Tudo pertence a todos. E até um dado interessante, porque ali era uma comunidade de 80 pessoas. Então a partilha, né, era muito fácil de acontecer. Mas depois eu passei uma temporada na missão, onde haviam 300 índios, e eles faziam da mesma forma. Porque um dia, eu fiquei mais amigo dele, ele me disse o seguinte: um índio que passou a morar na cidade, passou longas temporadas na cidade, e ele estava voltando para a missão para fazer um trabalho com um trator. E esse índio que eu fiquei amigo me disse o seguinte: olha, Walter, que interessante, esse moço que ficou na cidade, agora o que ele está caçando e pescando está ficando só para ele. Ele não está, mas ele não partilhava mais. Significa que naquela missão, 300 índios, ele aprendeu o egoísmo. Exatamente, ele foi contaminado por nós. Nós o contaminamos. E ele se deixou contaminar também, né? Você tinha direito a pegar uma coxa de paca lá e levar com você? Como é que você vivia na casa de alguém? Como é que era a sua vida? Eles me destinaram, lá era uma comunidade pequena, havia cerca de 8
casinhas, né? A casa rudimentar, coberta de folha parecida de palmeira, né? Chão batido, e tudo, e não tinha nem paredes a casinha, era uma coisa muito simples, na beira do rio. Então nos destinaram, a mim e a Kika, essa casinha, e ali armamos nossa rede, né? Era a forma de dormir. Mas essa fraternidade deles, então, você perguntava, eles caçam, pescam para aquele dia, pertence a todo mundo, né? E pesca como? Eles pescam com flecha. Pescam com flecha. Eles desenvolvem, são muito habilidosos. Eu vi lá criancinhas aprendendo a pescar. Eles têm 3 tipos de flecha. Uma própria para peixe, uma outra que não tem ponta, ela termina em forma de asterisco para bater ave, não penetra a carne da ave. Uma outra feita de osso de veado para animais maiores, uma anta, um veado, uma paca. Então, desde pequenininho, os meninos já aprendem a pescar. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você aprendeu? O que mudou em sua vida depois de conviver esse tempo com os índios? Olha, acho que algumas coisas, uma coisa que eu respirei muito lá era a paz desse povo. Era o encantamento deles com a vida, a harmonia deles com a natureza, a paz entre eles, a fraternidade, o cuidado com as crianças. É uma coisa que nós desconhecemos. Eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Mas isso Eles não têm preocupação com o amanhã, com o futuro? Não. O que vai acontecer daqui 10 anos? Pois é, não tem. Eles vivem hoje. Eles vivem agora. Isso é uma dimensão da vida deles que é fantástica. Porque, como eu disse, eles obtêm o alimento para hoje, eles descansam. O amanhã não existe. Então o índio vai brincar com seu filho, vai fazer uma armadilha, vai esculpir uma canoa, um remo, um arco, uma flecha, vai viver com a sua família. O amanhã, de fato, não existe. Eles estão em tal integração, em comunhão com aquele dia, e aí aquilo que está na Bíblia, né, assim, a cada dia basta o seu cuidado. Então não nos preocupeis com o que havereis de comer, de vestir amanhã. Eles vivem isso. Numa tal intensidade, que eu vi um documento muito bonito de um missionário. Isso foi há mais de 30 anos atrás. Ele foi ainda imbuído por aquela teologia tradicional de catequizar, de evangelizar o índio. Quando ele chega lá, ele se depara com essa realidade e ele escreve o seguinte: eu fui para evangelizar o índio. E de repente eu vi que o evangelho está no índio. O evangelho está no cotidiano dele. Eu tenho que aprender com ele. Infelizmente nós não vamos poder continuar essa história, tem muita coisa para contar ainda. Eu te agradeço muito. E sucesso, e que seu livro seja lido para que as pessoas entendam que esse Brasil é um país maravilhoso e nós temos essas histórias para aprender cada vez mais. Você pode encontrar o livro Cauê, Nação Munduruku, uma aventura na Amazônia, na livraria Mandamento, que fica na rua Goitacazes, número 82. Para entrar em contato com o Walter, é só enviar um e-mail para walterparreira@gmail, é isso? Gmail.com. Não tem BR, não. Gmail.com. Então é walterparreira@gmail.com. O Retratos de hoje chegou ao fim. Se você quiser rever esse programa, confira os horários alternativos no site www.tvhorizonte.com.br. Acessando a página do Retratos, você também pode nos enviar sugestões e comentários. Se preferir, pode comunicar com a nossa produção pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem, conto com a sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Horizonte. Gente em primeiro lugar.